Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Módulo 6. Antropologia Bíblica. A doutrina do homem. Introdução. A ciência que estuda o homem como um todo chama-se antropologia. Esta palavra grega, que significa anthropos, e que significa homem. Logia, que significa estudo ou ciência. A união desses dois termos forma a palavra antropologia, a doutrina do homem. Existe a antropologia biológica, que estuda os aspectos genéticos e biológicos do homem. A antropologia social, que estuda as organizações sociais e instituições políticas do homem. A antropologia cultural, que estuda os sistemas simbólicos, comportamentos e religiosidade do homem. A antropologia teológica, que estuda o ser humano a partir de uma visão bíblica e teológica. O termo homem, proveniente do latim homine, é aplicado ao ser humano como um todo, sendo um mamífero bípede, dotado de capacidade de raciocinar e se expressar de modo articulado. O homem foi criado por Deus de uma maneira especial, pois ao criar os animais e as plantas, Deus apenas ordenou a palavra dizendo: haja. Porém, ao criar o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, a criação do homem foi pontual e especial. Tópico 1. A coroa da criação de Deus. O homem é a coroa da criação de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi formado do pó da terra. Dizer que o homem veio do macaco é uma blasfêmia contra o próprio Deus, pois o homem foi feito à imagem de Deus e não à imagem do macaco. É muito melhor crer na palavra de Deus, que é a verdade, do que crer na mentira da teoria da evolução de Charles Darwin. O homem é tricotômico, ou seja, é composto de 3 elementos: espírito, alma e corpo. O espírito é o elemento espiritual do homem. A alma é o elemento intelectual do homem. E o corpo é o elemento material do homem. Isso faz do homem um ser espiritual, racional e material. Com o espírito, o homem adora a Deus. Com a alma, o homem crê e obedece a Deus. Com o corpo, o homem serve e faz a obra de Deus. Tópico 2. O homem material. Deus criou o homem como um lado material e um lado espiritual. O homem material corresponde ao corpo humano criado por Deus para que o homem pudesse se comunicar com o mundo material. A ciência ainda não criou uma máquina que tenha um mecanismo tão perfeito como o corpo humano, que possui uma dimensão gigantesca em vários dos seus aspectos. Calcula-se que o cérebro humano é composto por cerca de 9 milhões de células nervosas e todo o corpo humano é formado por cerca de 1 trilhão de células. O valor físico do homem não tem preço. Alguém foi calcular o valor físico do corpo humano e descobriu que ultrapassava 6 milhões de dólares, caso fossem vendidos todos os elementos químicos que compõem o corpo humano. O homem não tem preço. É o que existe de mais valioso no universo. É o que dizem os filósofos.
Se o corpo material do homem vale tanto assim, imagine o seu valor espiritual e intelectual. É simplesmente incalculável. Tópico 3. O homem racional e espiritual. O homem racional e espiritual corresponde à alma e ao espírito que Deus formou no homem para diferenciar os seres humanos dos animais irracionais. Além de se comunicarem com seu Criador e com os céus, para se comunicar com Deus, que é espírito, o homem precisa adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus Cristo exaltou o grande valor espiritual do homem, dizendo: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem recompensa da sua alma? O raciocínio de Jesus é que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Nenhum valor monetário no mundo seria capaz de pagar o resgate da alma humana, porque nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Nem toda a prata e o ouro deste mundo serviria para pagar o valor de uma alma humana. Só o precioso sangue de Jesus Cristo. A alma e o espírito são parecidos na maneira pela qual são usados na vida espiritual do cristão. Eles são diferentes em sua identidade. De acordo com alguns estudiosos, a alma é a visão oriental do homem com o mundo e o espírito é a visão vertical do homem com Deus. A alma e o espírito se referem à parte imaterial do homem, mas somente o espírito se refere à caminhada do homem com Deus. Entretanto, a alma se refere à caminhada do homem, fazendo incursões tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. A alma se comunica com o mundo material através do corpo e se comunica também com o mundo espiritual por meio do espírito. A vontade de Deus é que haja harmonia espiritual nos três elementos que constituem o homem: espírito, alma e corpo. Tópico 4. O pecado do homem. O apóstolo Paulo descreve como o pecado entrou no mundo, dizendo: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No Salmo 14, o salmista descreve a situação dos homens extraviados dos caminhos de Deus, dizendo: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. No Areópago de Atenas, Paulo descreveu um breve resumo da história da humanidade e o propósito de Deus para o homem. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam,
porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Nesse discurso feito no Areópago de Atenas, Paulo revelou para os gregos o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, e o Deus Redentor da humanidade, dando uma verdadeira aula de antropologia teológica para os filósofos estoicos e epicureus que ali se encontravam. Tópico 5. O dia em que Deus virou um homem. A maior alegria do ser humano é saber que um dia Deus se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus Cristo se encarnou, ele passou a possuir a verdadeira natureza física humana, pois foi feito em semelhança de homens. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem se parecesse com ele. Porém, ao se tornar carne e habitar entre nós, Deus se fez semelhante aos homens, para se parecer conosco e depois nos transformar na imagem do seu Filho. Por ocasião da encarnação, Jesus Cristo trocou sua vida independente pela vida dependente, sua soberania pela subordinação. Vivendo uma existência humana, ele se limitou aos meios e métodos pelos quais o poder divino é obtido e exercido pelo homem. Jesus Cristo foi tentado e assim sujeito às limitações morais essenciais da natureza humana, ainda que separado do pecado. Ao vencer o pecado, o mundo, o diabo e a própria morte, Jesus Cristo foi o único homem perfeito que já pisou nessa terra. Tópico 6. A salvação do homem. O propósito de Deus virar homem foi justamente para conhecer de perto o sofrimento humano e providenciar a salvação do homem. O alvo de Deus não é salvar apenas alguns homens. O propósito maior de Deus é salvar a todos os homens. O apóstolo Paulo afirma que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A nossa alegria se torna maior ao saber que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem-Deus, ou Deus-homem, que está diante do Pai, advogando a causa de todos os homens. Concluímos que o homem é o ser mais valioso que existe na face da terra. Deus não avalia o homem pelo seu patrimônio, mas sim pelo seu caráter. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Terminamos aqui o módulo 6. Antropologia bíblica, a doutrina do homem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, a alegria, o amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um e todos digam amém. Professor Augusto Valério e equipe, que Deus os abençoe.